O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o cheque, no qual eu e o Felipe seguimos repercutindo a invasão russa à Ucrânia. Castillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Imprensa denuncia envolvimento ucraniano em explosões de gasodutos. Pois é, né? Esse nosso bloco sobre a Europa vai ser relativamente grande, temos muitas notícias, né, do espaço pós-soviético e, né, algumas semanas atrás a gente repercutiu a matéria do repórter Seymour Hersh, né, afirmando que a OTAN, né, os Estados Unidos, né, estaria por trás da destruição dos 2 gasodutos Nord Stream. Né? O texto dele se chama How America Took Out the Nord Stream Pipeline. E agora, nós tivemos, né, na semana passada, a gente até comentou, né, o Joe Biden e Olaf Scholz, chanceler alemão, se encontraram na Casa Branca. E agora, tanto o New York Times quanto o Die Zeit publicaram, né, matérias denunciando um envolvimento ucraniano nas explosões. Tá? Ambas as matérias falam de fontes em condição de anonimato, né, e que não teria nenhum envolvimento ocidental. Né? Segundo as reportagens, um grupo de comandos ucranianos usou um iate alugado de uma empresa sediada na Polônia, tá? Para realizar a operação. Então vamos lá. O New York Times e o Die Zeit, se eles publicaram isso baseado em fontes anônimas, foram em fontes da Alemanha e fontes dos Estados Unidos. E assim, tirando casos muito excepcionais, né, de vazamentos mesmo, de documentos, ou de hackers, ou então de uma pessoa que queira denunciar as coisas, de um Snowden, muitas vezes esses vazamentos são seletivos. Né? Então, por exemplo, militares da Secretaria de Defesa dos Estados Unidos vazando o que eles acham que for conveniente naquele momento para ser publicado. Na Alemanha, a mesma coisa. Em qualquer país vai ser uma lógica muito parecida com isso. Então, quando você tem esses 2 veículos denunciando, né, esse possível envolvimento ucraniano nessa explosão, usando fontes de inteligência dos seus 2 países que estão relacionados, né, de maneira indireta ao conflito, isso também é algo que tem que ser analisado sobre essa ótica, de ser algo conveniente a esses 2 estados, esses 2 governos. Também tem que ser visto, né, que vem depois daquela publicação do Seymour Hersh, então pode ser, olha, tá pegando muito mal para os Estados Unidos, para a OTAN e tal, temos que ou publicar algo diversionista, ou então temos que publicar a verdade. Né? Pode ser a verdade. Mesmo disclaimer que a gente fez quando comentou aquela matéria do Seymour Hersh. Pode ser verdade? Pode. Tem, até o momento, alguma smoking gun, provas irrefutáveis, alguma coisa assim? Não. Faz sentido? Faz. É isso. Faz sentido, é plausível, mas ao mesmo tempo a gente não tem nada muito claro até o momento. Então, pode ser algo para, né, tirar o foco dessa matéria do Seymour Hersh, pode ser verdade, pode ser para criar mais confusão nessa história, e principalmente, pensando no caso alemão,
lembrando, assim, o gasoduto que foi destruído era um projeto conjunto alemão e russo. Então, se a Ucrânia explodiu esse gasoduto, e quando nós tivemos as explosões lá atrás, a gente falou aqui que a lógica era ver quais os países que tinham meios e interesses em fazer isso. A Ucrânia era um deles, embora, né, ali de maneira um pouco mais... né, não estaria claro quais seriam os meios ucranianos, mas que tem os meios, teria. Então, o que eu ia dizer é, olhando nos últimos meses a certa, entre aspas, relutância alemã em apoiar a Ucrânia, ela, em caso disso for verdade, e o Olaf Scholz sabe se é verdade ou não, a gente não sabe. Né? A gente, eu digo, eu, o Matias e os nossos ouvintes. A gente sabe o que foi publicado, o que deixou de ser publicado. Né? Agora, o Olaf Scholz sabe. Né? Ele recebeu o relatório confidencial completo de inteligência, falando, olha, chanceler, quem explodiu foi um comando ucraniano a partir de um barco alugado na Polônia. Tá? Então, assim, a gente vê a relutância alemã em apoiar a Ucrânia, né, nos últimos meses, ela começa a fazer um pouco mais de sentido, né, ainda mais sentido, melhor dizendo. Né? Claro, pelo todos os elos entre Alemanha e Rússia, pela política alemã nos últimos anos, enfim. Né? Então, assim, a gente não sabe se é verdade, mas faz sentido e ajuda a explicar algumas coisas. Mas também pode ser mais desinformação, pode ser cortina de fumaça e, por exemplo, é a visão do governo russo. Tá? O governo russo disse que essas matérias, na verdade, fazem parte de uma campanha de inteligência para impedir que seja realizada, né, uma grande investigação de fato sobre a explosão. Né, acreditando, na verdade, né, que ainda seria uma operação dos Estados Unidos / da OTAN. Né? O governo ucraniano, né, obviamente negou, né, via o assessor do presidente Zelensky, o Podolyak, que a gente já mencionou aqui algumas vezes no programa. Ele sempre serve ali de um cara que é para falar as coisas mais... Né, é o bad cop da relação. Mas então é isso. Tá? A Ucrânia também não vai virar e falar, não, foi a gente sim que explodiu o Nord Stream. Ouviu, Alemanha? Os seus bilhões de investimentos aí foi a gente que explodiu. Aquele monte de metano que saiu na atmosfera, a gente que é responsável, pô, foi nós. Entendeu? Então é claro que também ninguém vai sair batendo no peito assumindo a responsabilidade. E a Rússia, repito, continua insistindo na necessidade de uma investigação com total autoridade para descobrir quem foi. Falando do fronte, meu caro Matias, né, temos duas notícias. Uma delas é que o governo russo, né, essa semana anunciou que capturou a parte oriental da cidade de Bakhmut, né, a parte oriental em relação justamente ao rio Bakhmut, né, que não é bem um rio, né, não é aquela coisa assim, não é um Danúbio, não é um Amazonas, né, é um corguinho. Não, corguinho é um cachorro pequeno da Rainha Elizabeth. Mas as tropas russas anunciaram a tomada da parte oriental da cidade, né? E o governo ucraniano também essa semana disse que vai mandar reforços para a região, porque caso a cidade de Bakhmut caia, né, segundo o governo ucraniano, o restante, né, da região de Donetsk ficaria aberto para a ofensiva russa. Tá? E a segunda notícia é que hoje, dia 9 de março, né, ontem, porque a gente já passou da meia-noite, na verdade, né, nós tivemos mais uma leva de ataques com mísseis de longa distância contra a infraestrutura ucraniana. Tá? Segundo a Ucrânia, 81 mísseis foram disparados, sendo que 34 deles foram interceptados. Tá? 9 pessoas morreram e diversas usinas de energia foram atingidas, inclusive, novamente, a usina de Zaporizhia, tá? Que é a maior usina nuclear da Europa. Indo agora para outras notícias, né, ligadas à guerra, meu caro Matias,
Na última terça-feira, o governo de Belarus confirmou, né, que ocorreu aquele ataque contra o avião radar russo em Minsk, um modelo A-50, porém, agora teve essa admissão, porém negaram que o avião tenha sido destruído, negaram grandes danos ao avião. A União Europeia vai enviar quase 6 mil painéis solares para doação de energia para a Ucrânia, para buscar segurança energética em meio ao conflito. Tá? Cada painel tem capacidade de 350 watts, tá? E podem cobrir uma área de até 11 mil metros quadrados em tetos e telhados de edifícios e casas. Naquelas declarações, né, na abertura das 2 sessões na China que a gente mencionou, o ministro de Relações Exteriores da China, o Qin Gang, afirmou que a mão invisível está usando a crise da Ucrânia para sua agenda geopolítica, né? Ou seja, ele está dizendo basicamente que a guerra na Ucrânia atende a interesses escusos, interesses não muito claros, porém o Adam Smith ficou bravo do mesmo jeito, porque ele culpou a mão invisível. Também, em outras notícias ligadas ao conflito, meu caro Matias, o New York Times publicou uma matéria dizendo que o Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos e outras autoridades do Pentágono, tá, estariam bloqueando o fornecimento, o compartilhamento de materiais de inteligência dos Estados Unidos com o Tribunal Penal Internacional, TPI, sediado em Haia, para o possível julgamento de crimes de guerra da Rússia. Tá? Essa notícia ela tem 2 aspectos que eu acho interessante de mencionar. Primeiro, ao não compartilhar as suas informações de inteligência, é possível que o governo dos Estados Unidos esteja fazendo isso para proteger as suas fontes dessa mesma inteligência, tá? E a segunda coisa é uma coisa que a gente de vez em quando menciona aqui, e às vezes tem gente que fica brava com a gente, tem gente que fica chateada com a gente, né? Uma vez eu discuti no Twitter com... Não foi nenhuma discussão direito, né? Mas teve um jornalista que ficou bravo comigo, né? Porque assim... A gente sempre lembra aqui no programa que não existe mocinho nem bandido nas histórias. Normalmente tem alguém que é mais bandido do que o outro, tá? E o governo dos Estados Unidos, né, embora a gente possa achar muito interessante e ver muitos méritos na história dos Estados Unidos, em alguns aspectos da história dos Estados Unidos, é claro, né, ou na sociedade, ou, né, então, poxa, eu visitei os Estados Unidos, achei super legal, tal. Os Estados Unidos não são um país perfeito, como às vezes algumas pessoas acreditam. E o governo dos Estados Unidos, os governos dos Estados Unidos, o Estado dos Estados Unidos é contra jurisdição internacional. A gente já explicou isso aqui, né? A jurisdição internacional é interessante para os Estados Unidos quando lhe é conveniente, mas em linhas gerais, os Estados Unidos seguem políticas isolacionistas por diversos motivos. Um desses motivos é o excepcionalismo, né? De achar que, olha, nós somos uma nação, né, abençoada por Deus. Daí vem o Destino Manifesto. Destino Manifesto, bonita por natureza, né? Já diria o cantor de Pittsburgh, Jorge Benjor. Né? E ninguém pode julgar, por exemplo, um presidente dos Estados Unidos. Ninguém tem o direito, ninguém pode ter a jurisdição de querer pressionar, botar os Estados Unidos contra a parede. E isso, é claro, acaba sendo sustentado também pelo fato de que estamos falando da maior potência militar e econômica do mundo, no mínimo desde o fim da Guerra Fria, né, de forma inconteste. Então, alguns exemplos que a gente costuma dar aqui, né, os Estados Unidos não faz parte de multilaterais em relação a armamentos nucleares. Os únicos acordos vinculantes sobre armamento nuclear que os Estados Unidos seguiu e segue eram com a União Soviética e agora com a Rússia. Por quê? Porque é o único arsenal comparável. Então, olha só, é com eles que a gente tem que conversar, só com eles. O governo dos Estados Unidos não é signatário do protocolo adicional da Convenção contra a Tortura. Por quê? Porque isso significa que funcionários da ONU poderiam realizar inspeções surpresas em prisões dos Estados Unidos. E quem são essas pessoas para quererem fiscalizar nossas prisões?
E o governo dos Estados Unidos, vamos lembrar, não é parte do TPI, não é parte do Tribunal Penal Internacional. Então, recusar cooperar com o Tribunal Penal Internacional também é uma maneira de, por exemplo, de evitar, né, contribuir ou legitimar, mesmo que de maneira indireta, a pressão que diversas pessoas, diversos setores, diversas ONGs fazem ou já fizeram para que sejam denunciados, por exemplo, integrantes do governo do George W. Bush por crimes na invasão do Iraque. Né, porque foi uma guerra de agressão, foi uma invasão ilegal, não foi autorizada pela ONU. Né, e nós tivemos prisão de Abu Ghraib, enfim, todas aquelas denúncias. Então, também não é de surpreender que o governo dos Estados Unidos não queira cooperar 100% com o TPI, na qual ele sequer faz parte. Tá? Os Estados Unidos não é parte do Tribunal Penal Internacional. Ah, mas Felipe, não é só o governo dos Estados Unidos. Claro, não é só o governo dos Estados Unidos. É importante também lembrar isso. Né? A Rússia não faz parte do TPI. Né? A China não faz parte do TPI. A Índia não faz parte do TPI. Tem vários países que não são parte do TPI. Né? Mas a gente está falando aqui, né, que a retórica muitas vezes é diferente. O governo dos Estados Unidos, inclusive, chegou a assinar o Estatuto de Roma com o governo Bill Clinton, e uma das primeiras coisas que o George W. Bush fez foi retirar o país, né? Foi denunciar o tratado, antes mesmo de qualquer tentativa de ratificação. Né? Então, é interessante ter isso em mente também. Tá? Se o governo dos Estados Unidos está fazendo isso, também faz parte, não é nada fora do comum. Ainda em outras notícias ligadas à guerra, tá, meu caro Matias? A Suécia, né, anunciou que pode, né, elaborar uma lei antiterrorista, né, para viabilizar sua adesão à OTAN. Né? Por essa lei, né, pessoas que sejam condenadas por terrorismo em outros países também poderão ser investigadas pela Suécia. Claro que isso é um agrado à Turquia. Aí, meu caro Matias, a gente vai começar aqui o nosso giro europeu, né? E começando pela Geórgia. Né? A gente vai né, cruzar a fronteira da Rússia com a Geórgia, já que essa semana, nos últimos 5 dias, nós temos intensos protestos na Geórgia contra a Lei dos Agentes Estrangeiros, que foi proposta, né, pelo governo georgiano. Lembrando, o primeiro-ministro da Geórgia é o Garibashvili, né, o Irakli Garibashvili, que chegou ao poder em fevereiro de 2021, depois de uma polêmica, né, a queda do seu antecessor, ele que na época, inclusive, foi um dos líderes mundiais mais jovens, né, enfim, e ele é do partido, né, do Sonho Georgiano. O Sonho Georgiano é um partido formado em 2012, no contexto dos então protestos na Geórgia, por uma Geórgia pró-União Europeia, por uma Geórgia que se distanciasse da Rússia. Né? Lembrando que o principal partido da Geórgia é um partido pró-União Europeia, né? Que é o partido do Movimento Nacional Unido, mas ainda assim o Movimento Nacional Unido, muitas vezes ele é visto como um partido, né, o partido do Saakashvili, aquele que depois virou político na Ucrânia, inclusive, e tal. Ele era visto ali como um partido mais corrupto, enfim. Então, o Sonho Georgiano, ele nasceu a partir dos protestos, né, como um partido mais social-democrata e pró-União Europeia. Tenham isso em mente, tá? E aí o governo propôs uma lei que, se caso associações, ONGs, tivessem mais de 20% de sua renda de origem estrangeira, eles seriam classificados como agentes estrangeiros. E as voltas que o mundo dá, né, Felipe? Porque você citou o ano de 2012, né, do surgimento do partido, e foi nesse mesmo ano que a Rússia aprovou uma legislação similar. Exatamente, meu caro Matias. Você foi no cerne aqui da questão. Né? Por quê? Muitos movimentos na Geórgia hoje, movimentos civis, ONGs e tal, recebem investimento estrangeiro, especialmente
de países e da União Europeia. Então, esses movimentos criticaram o projeto, dizendo que ele seria irresponsável e que enfraqueceria a eventual entrada da Geórgia na União Europeia, dizendo que o sonho georgiano estaria se tornando o quê? Um partido pró-Rússia, um partido ligado ao antigo establishment político da Geórgia, né? Eu digo antigo, especialmente pré-2008, pré-guerra de agosto, né? Quando a Rússia invadiu a Geórgia, né? Por conta das questões da região da Ossétia e da Abcásia. E quem hoje está liderando, né? Liderando não, né? Mas fez parte dos protestos, é o movimento do Saakashvili, que era o movimento visto como mais europeísta, enfim. Então é o que você falou, o termo que você usou foi genial, né? As voltas que o mundo dá. Porque o sonho georgiano, que nasceu como um partido pró-União Europeia, um partido liberal no cenário político georgiano, hoje é visto como um partido pró-Rússia. E essa imagem, né, de ser um partido pró-Rússia não é exatamente nova. Ela já começou, ela já vinha, por exemplo, de alguns anos, né? Em 2019 nós tivemos aqueles protestos na Geórgia também que colaboraram para a queda do parlamento na época. A gente comentou na época, né, que o parlamento, o prédio do parlamento georgiano, né, foi invadido em 2019 e agora o sonho georgiano ganhou de vez esse rótulo de partido pró-Rússia, que estaria emulando leis russas, né, como essa lei que você mencionou. Em 2012 foi o ano que a Rússia aprovou uma lei muito similar. Então, de que grupos que recebem, né, financiamento estrangeiro seriam considerados, né, agentes estrangeiros. Tá? Também tem uma questão ligada ao projeto de lei, que se um grupo, né, disseminar informação na internet usando o idioma georgiano, mas que tenha financiamento estrangeiro, enfim, seria também considerado um grupo estrangeiro. Tá? Muitas ONGs também recebem apoio, financiamento dos Estados Unidos. E aí entra uma outra discussão, né? E só um detalhe, Felipe, que a atual presidenta da Geórgia, a Salomé Zurabishvili, que foi apoiada pelo sonho georgiano e estava em visita aos Estados Unidos, declarou em uma mensagem de vídeo que esta lei de que ninguém precisava não vem do nada, é algo ditado por Moscou. Pois é, e a presidência num país parlamentarista supostamente seria uma figura neutra, né? Então isso. Ela foi bem incisiva. Ela que já havia sido ministra de Assuntos Exteriores no começo do século. E o governo dos Estados Unidos também condenou a medida, né? E aí a discussão é se o governo georgiano tem que ter autonomia para isso, tem que ter soberania nesse sentido, ou se a retórica do governo georgiano é de que, ao sacrificar essa lei, o país estaria sacrificando a sua dignidade em troca de entrar na União Europeia. Tá? Então é interessante. E aí isso dialoga com o que a gente já mencionou sobre muitos países da ex-União Soviética. É muito comum que você tenha duas facções políticas, uma normalmente pró-União Europeia, pró-Estados Unidos, e outra pró-Rússia. No caso da Geórgia, esse cenário é mais complicado. Por quê? Porque, como a gente lembrou, em 2008 nós tivemos a Guerra de Agosto, que durou uma semana, quando a Rússia invadiu a Geórgia e, na prática, ocupou e anexou as regiões da Abcásia e da Ossétia. Antes da Guerra da Ucrânia, a gente até lembrou disso aqui no programa. A gente falou, olha, a Ucrânia não é uma Geórgia, é um país muito maior, enfim. Então, a partir de 2008, basicamente, todo o grande movimento político deixou de ser, ao menos abertamente, ao menos oficialmente, pró-Rússia. Mas é claro que políticos pró-Rússia ou pessoas ideologicamente que desejam uma melhor relação com a Rússia foram se reorganizando e se readaptando. E aí a argumentação da oposição georgiana hoje é que essas pessoas foram parar no sonho georgiano. E qual era esse sonho georgiano? Era ser parte da União Europeia.
Tá? O nome do partido está ligado à entrada da Geórgia na União Europeia. E hoje é o partido que está sendo acusado de pró-Rússia. E você citou, né, a herança soviética, e os protestos foram realizados justamente na quarta-feira, dia 8 de março, que é uma herança soviética que é feriado na Geórgia, assim como em muitos países que foram ou são regimes socialistas, né? O 8 de março é uma data cívica. Então, os protestos foram organizados no dia 8 por ser feriado e ter uma maior capacidade de mobilização. E né, aproveitando, né, de questão de herança soviética, a Geórgia foi a única república soviética fora da Rússia que teve um líder soviético, que foi o Stalin. Né? O Stalin, ele... Stalin é o nome fantasia. que é o homem de aço. Isso, né? era o codinome dele. Porque ele nasceu, né, como... O sobrenome de família dele era Jugashvili. Jugashvili, que Shvili é filho de, né? Isso, é um tipo... É muito comum em sobrenomes georgianos. Né? Então, ainda tem esse detalhe. Né? Embora o Nikita Khrushchev, né, dizem que ele era russo, né, mas ele tinha parentesco com ucranianos, aí tem até a ver com a questão da Crimeia e tal. Mas como não tem muita gente que gosta do Khrushchev, não tem gente que fica disputando o legado político dele. Né? Não é que nem, por exemplo, o Copérnico, né? Que tem gente que fala que é polonês, tem gente que fala que é lituano, blá, blá, blá. No caso do Khrushchev, meio que fala, ele é russo mesmo e pronto. E só uma curiosidade, né? Que a morte do Stalin completou 70 anos no domingo passado. E foi Trend Topics, inclusive, junto com o MC Pipoquinha. Tava MC Pipoquinha e Stalin no Trend Topics, era assim. Eu não tenho tweetado muito por questões de trabalho e tal, mas assim, foi surreal. E 77 pessoas foram presas durante os protestos na Geórgia, né? E finalmente o governo georgiano anunciou nesse dia 9, nessa quinta-feira, que iria retirar a proposta do parlamento. Tá? Então acaba sendo uma situação, como eu disse, bastante interessante para a gente ver a evolução, né, desses elos políticos e históricos desses países que faziam parte do Império Russo e depois da União Soviética com a Rússia. E falando em países soviéticos, 5 pessoas morreram perto do corredor de Laquim, na região de Nagorno-Karabakh. No caso, foram 3 policiais armênios e 2 soldados do Azerbaijão. Ambos os países culparam um ao outro pela troca de tiros, né, perto de um posto fronteiriço. E uma pergunta apenas, tá, no ar, mas se ouvintes nossos residem na Armênia, mandem um alô. Tá? Pode ser no Twitter do Xadrez Herbal, pode ser no meu perfil pessoal do Instagram, pode ser no e-mail contato@xadrezherbal. Se você ouvinte Xadrez Herbal e reside na Armênia, mande um alô. Tá? Do Cáucaso, meu caro Matias, vamos para a Turquia. A gente vai passar brevemente porque a gente vai falar muito de eleições turcas aqui no futuro, mas essa semana foi oficializado o Kılıçdaroğlu como o candidato da Frente Ampla anti-Erdogan. No programa passado, a gente repercutiu que uma das lideranças de um pequeno partido de direita, né, no caso a Meral Akşener, do Partido do Bem, é o nome do Partido do Bem, né? Eu não sei se eles tomam muito suco nas reuniões, mas... É oposição ao Partido do Mal. Eles tinham... eles questionaram, né, a indicação, e aí tivemos uma reunião entre o Kılıçdaroğlu e a Akşener, e foi fechada a sua candidatura. Ele que vai representar, né, uma aliança de 6 partidos contra o Erdogan. E nessa quinta-feira, dia 9, 6 partidos de centro e centro-direita, principalmente. E nessa quinta-feira, dia 9, o Partido Popular Democrático, que é o partido de esquerda e que representa os curdos, anunciou que pode entrar na Frente Ampla
caso tenham conversas abertas. É claro que o eleitor do HDP, né, que é o Partido Popular Democrático, ele vai votar contra o Erdogan num segundo turno de qualquer jeito, tá? Mesmo que o partido não faça parte da frente ampla. Mas, se tiver uma frente ampla desde cara, isso aumenta as chances contra o Erdogan. Repito, a gente só vai passar pela candidatura porque a gente vai falar mais de eleições na Turquia nos próximos programas, então, para dar uma condensada aqui. E essa semana saiu um relatório do Programa de Desenvolvimento da ONU dizendo que os danos apenas na Turquia, tá, do terremoto do mês passado, devem exceder os 100 bilhões de dólares. Né? Lembrando que são mais de 52 mil pessoas mortas. Tá? Isso é separado em 34 bilhões de dólares em danos diretos, tá? Mais gastos de reconstrução e perdas econômicas de curto prazo pela destruição do terremoto e pelas mortes. Da Turquia, meu caro Matias, nós vamos pela Grécia. Tá? O premier, o Mitsotakis, pediu oficialmente perdão no último domingo, dia 5, aos familiares dos 57 mortos no acidente ferroviário na cidade de Larissa. Né? A gente, inclusive, foi o peão isolado do programa passado. Porém, protestos em Atenas reuniram mais de 65 mil pessoas pedindo a renúncia do governo. Tá? Afirmando que o governo foi conivente, porque aí entra uma questão que a gente mencionou no programa passado, e foi a razão da demissão do ministro, inclusive. Né? O governo grego afirma que o acidente foi causado por um erro humano, tanto que a justiça grega abriu um processo criminal contra 3 funcionários, tá, do sistema ferroviário do país, um inspetor e 2 funcionários da estação de Larissa. Porém, muitas pessoas afirmam, né, os protestos que são inclusive apoiados pela oposição de esquerda do Syriza, né, afirmam que o acidente também tem relação com o subinvestimento na malha ferroviária, né, causados por medidas, especialmente do governo Mitsotakis. Né? Então, isso que seria o motivo de pedido da renúncia. Da Grécia, meu caro Matias, vamos para Belarus com 2 notícias. A primeira delas é que a principal líder da oposição, que foi candidata nas últimas eleições presidenciais, a Svetlana Tikhanovskaya, ela foi condenada a 15 anos de prisão por atividades políticas ilegais. Lembrando que ela foi condenada ausente no próprio processo, já que ela é asilada na vizinha Lituânia. E nessa quinta-feira, dia 9, o governo de Belarus, o presidente /ditador /dono do país, Alexander Lukashenko, aprovou o uso da pena de morte contra integrantes das Forças Armadas condenados por traição. Tá? Algumas pessoas alegam que isso seria, né, parte de uma medida aí para uma eventual participação de Belarus na guerra contra a Ucrânia, ou seja, militares que se recusarem a participar da guerra poderão ser executados. Eu já falei que eu acho improvável a participação direta de Belarus na Ucrânia, porque Belarus tem mais valor como ferramenta de chantagem, né? A possível ofensiva a partir de Belarus tem mais valor psicológico do que prático contra a Ucrânia, e pode ser, na verdade, para evitar que militares tomem parte de levantes contra o governo Lukashenko. Lembrando que Belarus é o único país da Europa que ainda tem a pena de morte. Tá? Oficialmente, a Rússia ainda tem, mas a Rússia ela não executa ninguém há mais de uma década, enfim. O único país que ainda tem pena de morte para crimes comuns na Europa é Belarus. Continuando no espaço pós-soviético, meu caro Matias, nós vamos para a Estônia, tá? Onde a Kaja Kallas, a atual primeira-ministra do Partido da Reforma, que é o Partido Liberal Estoniano, venceu as eleições, expandindo o seu eleitorado em mais de 2%, expandindo sua presença no parlamento em 3 assentos, conquistando 37 assentos no total. São 101 assentos no parlamento estoniano, ou seja, são 51 necessários para a maioria, e tudo indica que a coalizão de governo que já existe será mantida, né, entre o Partido da Reforma, o Partido Social Democrata
e o Isamá, né, que é o Partido Democrata Cristão do país. O Partido Conservador Popular, que é o partido neofascista estoniano, perdeu 2 assentos, mas ainda assim ficou em segundo lugar. E o Partido do Centro, que é o partido pró-Rússia, né, perdeu 10 assentos, obviamente no contexto pós-invasão da Ucrânia, né, perdeu 10 assentos. É a terceira maior bancada, mas deixou de ser a segunda, perdeu mais de 7% do voto popular. E os assentos perdidos pelo Partido do Centro, que, como eu disse, é o partido da comunidade russófona estoniana, foram em boa parte para o Estônia 200. Que é o Partido Novo da Estônia. Exatamente. Né? Lembrando que todos os países têm um partido novo e um PSOL. Brincadeiras à parte, é de fato o que aconteceu. Em quinto lugar ficou o Partido Social Democrático e em sexto lugar ficou o Partido Democrata Cristão, que, repito, estão na coalizão de governo. E claro que essa vantagem, né, expansão da vantagem do Partido da Reforma e diminuição tanto do Partido Neofascista quanto do Partido Russófono tem ligação com a guerra na Ucrânia. A Estônia é um dos países que mais apoia a Ucrânia. A Kaja Kallas, né, é uma das líderes europeias que mais abertamente defendeu a necessidade da Europa de apoiar a Ucrânia. Assim como as demais repúblicas bálticas. Né, porque tem um histórico, vamos dizer assim, complicado com a Rússia, né? Enquanto o partido neofascista era contra esse tipo de apoio e o partido russófono é visto até mesmo como agora um potencial traidor, entre aspas, né, dentro do cenário estoniano. E o líder do partido russófono, o sobrenome dele é Ratas. Se o primeiro nome dele fosse ele era o Ratas. Na Polônia, meu caro Matias, está ocorrendo um debate muito intenso. Inclusive, eu vou fazer algo que a gente não costuma fazer, mas né, eu vou fazer um pequeno disclaimer aqui. A gente vai falar de uma notícia forte, que envolve temas um pouco pesados. Então, se você estiver num momento um pouco mais sensível, né, questões ligadas à saúde mental, tal, talvez avance aqui 2 minutinhos e não tem problema, fica esse aviso, tá, gente? O que aconteceu? A deputada polonesa Madalena Felix, ela é do partido da Plataforma Cívica, né? O Plataforma Cívica é o principal partido de oposição na Polônia, o partido de centro da Polônia. Ela é uma ativista LGBT, inclusive, e ela anunciou que o filho dela, Mikolaj, de 15 anos, cometeu suicídio, tá? Por que ele tirou a própria vida? Porque a rádio estatal polonesa falou publicamente, né, expôs, tá, que ele sofreu abuso sexual em 2020, quando ele tinha 13 anos de idade. A rádio estatal é ligada ao partido Lei e Justiça, que é o partido conservador no poder na Polônia, e embora eles não tenham mencionado nem o nome, nem a filiação do garoto, eles deram informações suficientes para que as pessoas soubessem de quem se tratava. E como consequência dessa exposição, né, o garoto tirou a própria vida. E a política, né, a deputada, a Madalena Felix, afirmou que isso foi um abuso de poder e que isso foi uma violação da privacidade dela e de sua família. O governo, por sua vez, viu o ministro da Educação dobrou a aposta. A aposta de, perdão da palavra, né, a aposta na escrotice, dizendo que as mesmas pessoas que gritam sobre a luta contra a pedofilia estão escondendo que há pedófilos em suas fileiras. Né? Porque o Lei e Justiça, né, dentre as suas políticas anti-LGBT, diz que essas políticas são para combater a pedofilia, né, e a corrupção de menores e a doutrinação gay. E o garoto, né, que tirou a própria vida, sofreu esse caso de abuso sexual dentro de sua casa. Tá? Aparentemente seria
de um ex-parceiro, tá, da deputada, né? Então, ela, obviamente, né, protestou com muita razão, né? E, basicamente, o governo usou o fato de que uma política da oposição teve o seu filho vítima de pedofilia como parte da sua campanha política moral, mas, no final das contas, né, o garoto tirou a sua vida, né? Então, é isso, e isso está sendo um debate importante agora na Polônia, por conta dessas posições do partido do governo. Da Polônia, meu caro Matias, nós seguimos no Báltico, vamos para a Dinamarca, já que em mais uma notícia arqueológica, cientistas dinamarqueses, da equipe liderada pela runóloga Lisbeth Immer, do Museu Nacional de Copenhague, afirmaram que encontraram a inscrição mais antiga fazendo referência a Odin. No caso, uma espécie de broche ali, um enfeite, que foi encontrado em Vindelälven, na Dinamarca, e que é datado do século V. E a inscrição diz que ele é um homem de Odin, muito provavelmente se referindo a um guerreiro, e curiosamente, entrando, né, na notícia arqueológica, o objeto tem uma suástica, no caso uma runa, enfim, mas tem uma suástica, isso é curioso. Lembrando, né, que a suástica... Himmler ia adorar esse negócio. Não, que justamente a suástica vem ali, né, da região do rio Ganges e vai até o norte da Europa, né? Aí ela vai a pé. Não, ela é levada, né? Tá bom. Claro, você entendeu, né, Katsu? Katsu, agora é bilíngue na hora de xingar. Cruzamos a fronteira ao sul, vamos até a Alemanha, onde na noite dessa quinta-feira, dia 9 de março, tivemos um ataque ao Salão das Testemunhas de Jeová de Hamburgo, que deixou pelo menos 7 pessoas mortas, 25 pessoas feridas, e uma das pessoas mortas muito provavelmente é o criminoso /terrorista. Tá? Ainda não está claro as circunstâncias do episódio. Tá? Sabemos apenas, infelizmente, que pelo menos 7 pessoas morreram, lembrando que Hamburgo é a segunda maior cidade da Alemanha. Da Alemanha, a gente sobe o ladeirão europeu, vamos para a Suíça, já que o Toblerone, tá? Não é jabá, mas se o Toblerone quiser mandar umas coisas para nós, a gente aceita. O Toblerone vai ter que mudar toda a sua identidade. Por quê? A Toblerone, né, a marca, ela foi comprada pela empresa Mondelez dos Estados Unidos, que é uma das maiores empresas do mundo do setor, e eles vão transferir parte da produção para a Eslováquia, tá? Para diminuir custos. Né? E por conta disso, eles vão perder, de acordo com as leis suíças, o direito de usarem a identidade suíça no seu produto. Então eles vão ter que retirar o termo Swiss Chocolate e vão ter que tirar a Matterhorn, né? A montanha, que é uma das mais famosas montanhas dos Alpes, né? Também da sua identidade visual. Porque é uma questão de orgulho nacional. E também é uma questão de lei, né? Então, vai deixar de ser chocolate suíço, vai virar chocolate eslovaco e por isso vão utilizar o Danúbio como rio agora. Não sei qual que seria a montanha que poderia usar, daria pra consultar aí, mas enfim. Então agora, se fosse a Mendelez, eu dobrava a aposta e distribuía Toblerone pra todo mundo que mora em Bratislava, entendeu? E pronto. Mas enfim, não sabemos aí o que vai acontecer. E é isso, tá? E novamente não é jabá, mas se a Toblerone quiser mandar umas coisas pra nós aceitamos. A gente desce o ladeirão, meu caro Matias, vamos para a França, já que na última terça-feira, dia 7, tivemos cerca de 2,8 milhões de pessoas nas ruas na França protestando contra a reforma da Previdência do governo Macron. Ou seja, uma terça-feira normal na França. Incluindo, e tem que ver se teve carro incendiado, e incluindo o bloqueio de refinarias, né, com o abastecimento de combustível. Porém, mesmo com esse protesto gigantesco, o Senado francês
aprovou o aumento da idade mínima para aposentadoria, tá? Passou de 62 para 64 por 201 votos a favor e 115 votos contra. Outra notícia francesa, meu caro Matias, né? No programa passado, com a participação do nosso querido Augusto, a gente comentou aquela notícia, né, de que o Macron falou no Gabão que a era da intervenção francesa na Europa acabou. E vocês deram uma gostosa gargalhada, né? E a gente mencionou que a viagem continuaria pela República do Congo, pela República Democrática do Congo e por Angola. E na República Democrática do Congo, né, o Macron se encontrou em Kinshasa com Félix Tshisekedi, o presidente da República Democrática do Congo, e eles bateram boca, tá? Por quê? Primeiro, né, vamos falar aqui da parte, né, positiva, né? A França anunciou que, em colaboração com a União Europeia, vai estabelecer uma ponte aérea humanitária com a região de Goma, tá, para levar suprimentos para as pessoas afetadas pelo conflito. Também vai doar cerca de 50 milhões de dólares para a população afetada. O governo congolês, por sua vez, pediu que a França sancione Ruanda e o grupo M23, né, por suas ações no Congo, né, dizendo que Ruanda está pilhando as riquezas congolesas. O Macron depois disse que a França, no passado, né, foi um dos países que interferiu no continente africano, porém que agora vê os países africanos como iguais, né, e que estão preparados para colaborar juntos. Porém, o Tshisekedi, né, falou, olha, mas é o seguinte, a França, ela lucrou, ela ganhou dinheiro com a insegurança no Congo desde a década de 1990, dizendo, inclusive, que a França incentivou a insegurança dentro do Congo, tá? E aí a coisa escalou pelo fato de que um repórter falou para o Macron, né, que a França não iria impor sanções contra a Ruanda devido às relações entre os dois países e que a França teve um papel relevante no genocídio de Ruanda desde 94. E aí o Macron respondeu, na frente do Tshisekedi, que não é culpa da França que desde 94 a República Democrática do Congo não tenha sido capaz de impor a soberania, seja militar, seja de segurança, seja administrativa, no seu próprio país. O Tshisekedi, obviamente, ficou pé da vida com o Macron falando isso na cara dura ali. E aí ele falou, né, que Ruanda não viveria sem pilhar sistematicamente a República Democrática do Congo e que ela faz isso com parceiros internacionais há mais de 20 anos, e a França precisa impor sanções contra Ruanda e o M23 para verificarmos se as palavras e compromissos do presidente Macron são de boa fé. Agora, então assim, os dois brevemente ali bateram boca, né? Alguns dos ouvintes mandaram até o vídeo, né, pra gente, dos dois batendo boca por conta de... Repito, a discussão foi por conta de Ruanda, tá? Com pressão para a França sancionar Ruanda, aí depois um repórter disse, olha, a França não vai sancionar Ruanda porque a França apoiou o genocídio, aí o Macron deu uma resposta nervosinha, o Tshisekedi dobrou a aposta, e é engraçado o vídeo, porque o Tshisekedi tem o dobro do tamanho do Macron, né? E aí, enfim, e aí rolou esse pequeno bate-boca. Só que o que eu achei mais curioso, meu caro Matias, é que na imprensa ocidental, digamos assim, a principal fonte do vídeo e do acontecido foi a agência Anadolu, que é a agência estatal turca, que não é um país que tem boas relações com a França, e o Erdogan e o Macron não podem sentar na mesma mesa. Então, assim, eu tenho certeza que o cara lá na hora de postar lá, ele abriu um sorrisão na hora, né? Mas, enfim, teve dedo sendo apontado, enfim, né? Então, para os nossos ouvintes foram ao delírio, tá?
Daí a França, meu caro Matias, a gente sobe o ladeirão de novo, só que no caso os Pirineus, indo para Espanha, com 2 notícias. Primeiro, o Congresso Espanhol aprovou na terça-feira, dia 7, a reforma da lei do só sim é sim, né, a lei de consentimento. A reforma foi supostamente, né, para evitar ambiguidades, porém manteve as penas para as agressões sexuais consideradas brandas e aumentou as penas de prisão para os casos em que envolve violência. A gente comentou dessa denúncia de uma possível ambiguidade na lei algumas semanas atrás. E também na Espanha, o governo voltou a pedir que o governo dos Estados Unidos haja para retirar a terra que está radioativa, contaminada, né, por um acidente aéreo de 1966, quando um B-52 dos Estados Unidos caiu em Almeria com bombas de hidrogênio, né, e contaminou parte da região, e o governo espanhol desde então reivindica que o governo dos Estados Unidos que deve cobrir os custos da limpeza da região. Da Espanha, nós vamos para o Reino Unido. E nós vamos de barco, viu, Rishi Sunak? Tá? Começando, né, pela notícia mais branda do Reino Unido, que é o fato de que o Boris Johnson, os ex-primeiros ministros, né, do Reino Unido, eles podem, né, indicar pessoas para receberem o título, né, de cavaleiro, né, seja Sir ou Dame. E o Boris Johnson indicou 105 pessoas. Tá? A pessoa pode indicar depois que sai, né, do cargo. O Boris Johnson indicou 106 pessoas. Um dos indicados, né, é um empresário britânico chamado Stanley Johnson, que é o pai do Boris Johnson. Então, assim, é meio descarado, né, o Boris. E aí, obviamente, tem gente descendo o pau, dizendo que é nepotismo, dizendo que é favorecimento e tudo mais, né? Paternalismo, no caso, né? Pois é, e o próprio Stanley Jones, né, ele é uma figura que tem diversas polêmicas, porque assim como o filho dele, ele já falou muita groselha, e ele também já foi acusado mais de uma vez de assédio sexual, inclusive contra uma funcionária de uma TV que ele trabalhava, que era subordinada a ele, tá? E também ele já foi acusado de agressão pela mãe do Boris Johnson, tá? Então, assim, além de nepotismo, ainda não parece ser um tipo de cara, assim, né, muito legal, assim, para dizer o mínimo. E aí a gente vai para a principal notícia sobre o Reino Unido, né, meu caro Matias? Já que na última terça-feira, o governo britânico anunciou um novo projeto de lei que busca coibir a imigração irregular em relação ao Reino Unido. Tá? Segundo o governo britânico... E assim, só aqui um parênteses, que a redação é ilegal. Só que aqui fica os nossos parabéns à Folha de São Paulo, porque a gente critica quando tem que criticar, elogia quando tem que elogiar. Que em sua manchete colocou: Sunak aperta cerco contra migração irregular com projeto de lei mais rigoroso. Porque lembrando, imigrar não é crime. Tá? Nenhum ser humano é ilegal. Esse era o slogan de que campanha mesmo? Era uma campanha da ONU, não era? Se eu não me engano, sim. Mas então o governo Rishi Sunak apresentou esse projeto, né, afirmando que o número de pessoas que chegaram na costa da Inglaterra aumentou 500% nos últimos 2 anos. O governo Rishi Sunak está usando o slogan Stop the Boats, né, devido a serem normalmente barcos que vêm pelo Canal da Mancha, tá? E aí, o governo Rishi Sunak, via o perfil oficial do primeiro-ministro, né, para anunciar as medidas, né, dentre aquelas medidas está basicamente o fato de que... E agora um novo parênteses, né, que a expressão é atribuída ao Elie Wiesel, que foi laureado com o Nobel da Paz em 1986.
Ele era um ativista, se não me engano, judeu, né? Isso. Ele esteve em Auschwitz, inclusive. Isso. E pelo novo projeto, né? Qualquer pessoa que chegar no Reino Unido de maneira irregular será detida, não poderá sequer pedir asilo, mesmo que venha de uma nação em guerra, tá? E não terá acesso aos sistemas legais britânicos. Só que aí, o Rishi Sunak e sua equipe acharam que era genial anunciar, né, a Illegal Migration Bill, né? E aí um dos posts, né, são 5 prioridades, né, no Stop the Boats. E aí tá escrito assim: se você vier ao Reino Unido ilegalmente, você será negado, e o negado tá gigante assim, acesso ao sistema do Reino Unido contra a escravidão moderna. Tá? Então, basicamente, o que o governo britânico, né, dentre as suas diversas medidas, está fazendo é: olha, se você estiver sendo escravizado por alguém, a gente não dá a mínima. Se você chegar aqui e falar: olha, eu fui submetido a um sistema análogo à escravidão no meu país de origem, por favor, me protejam, eles vão falar não e vão te deportar. E sabe quem levava pessoas de navio para trabalho compulsório, Felipe? Muita gente na história. Sim, mas o Império Britânico. Ah, sim. Né? Inclusive, muitos indianos pelo mundo, né? Como a gente sempre lembra. Os indianos que chegaram nas Guianas, por exemplo, não vieram por... acharam o clima legal. Por espontânea vontade. Então, assim, o projeto de lei por si só é um absurdo, tá? Faz aquele projeto do Boris Johnson parecer uma coisa super legal, tá? E a comunicação do governo Rishi Sunak sobre esse projeto está sendo extremamente agressiva. Ao ponto de que... Então, assim, você não vai ter acesso ao sistema de produção do Reino Unido, você não vai poder nunca mais pedir asilo ou ficar regular no Reino Unido, tá? Você será... Tipo, gigantes, tá, gente? Tá na rede social. Se você vier ao Reino Unido ilegalmente, você será detido e ser enviado para um outro país em semanas, tal. Ao ponto em que... Aí mandar um abraço para os nossos amigos do Copa Além da Copa, lá no Twitter. Que inclusive vão fazer parte da equipe permanente do SDT na bancada. Fala que é SDT. O som das torcidas na bancada. Você fala SDT, você acha que todo mundo sabe o que é SDT. Que é a ramificação do som das torcidas, tocado pelo meu amigo Irlan Simões, e que vão ter agora lives semanais a partir das 20 horas de terça-feira, então com o Irlan Simões, com o pessoal do Copa Além da Copa e o Luiz Fernando Filho do Ponta de Lança. E o programa fala sobre as questões sociais e políticas ligadas ao futebol. Né? E eu juro uma perspectiva de arquibancada. Eu juro pra vocês, gente, que isso não era ensaiado, porque eu não sabia de nada disso, tá? Na verdade, eu tô reclamando aqui, porque eu não fico sabendo das coisas, né? Eu sou o último a saber. Então, esse anúncio não foi ensaiado. Mas os nossos amigos do Copa Além da Copa fizeram uma thread sobre o Gary Lineker, né, que foi artilheiro da Copa de 86, ex-jogador britânico, que fala muita groselha também, com todo respeito. Mas, agora que eu pensei, o nome da cantora Lineker, será que tem a ver com ele? Sim. Ah, por causa dele? Sim, e na época tinha surgido um cantor e a cantora, ambos Linekers, tanto é que a cantora passou a se apresentar com a banda Caramelos, pra marcar, né, quem era uma, quem era o outro. Então, né, não imaginei, agora, só pensei nisso agora. Mas então, o Lineker, ele é comentarista de futebol da BBC, e ele disse que o projeto é terrível e que a comunicação do governo, né, a linguagem utilizada pelo governo lembra a Alemanha dos anos 1930. Que era governada por um pessoal que curtia suástica, né? E aí, a imprensa britânica está denunciando o fato de que
o governo britânico está pressionando agora a BBC a demitir o Lineker, porque a BBC é emissora estatal britânica. E o nome disso é censura. Inclusive vazou o salário do Lineker na BBC. Vazou entre aspas, né? Ele ganha acho que mais de 1 milhão de libras por ano, né? É por ano ou por mês? Acho que é por ano. Acho que por ano. Por ano. A Lucy Fraser, que é a secretária de Cultura, disse que a BBC deveria mostrar imparcialidade para garantir a confiança do público. Ou seja, se o cara critica o governo, ele está sendo parcial, é isso? Então, enfim, é um novo episódio agora, né, ligado a isso, porque, repito, a comunicação do governo britânico está extremamente agressiva. E tem um detalhe que é ainda mais surreal, que é o seguinte: a ministra, a secretária, né, a Home Secretary, que é a secretária do interior, ou seja, a pessoa responsável pela política de imigração e que fez os anúncios na TV, é a Suella Braverman. E o primeiro-ministro é o Rishi Sunak. Ambos nasceram no Reino Unido. E ambos são filhos de indianos que chegaram no Reino Unido na década de 1960. Ambos não são pessoas brancas, tá? A Suella Braverman, desculpa, Suella, falar com tanta sinceridade assim, mas se você não fosse ministra, você era a primeira pessoa a ser chutada quando chegasse no Reino Unido, tá? Mas não sei se os pais dela foram de maneira regular ou irregular, até porque eles eram indianos, né, nascidos durante o período do Império Britânico, né? Detalhe, os pais dela eram indianos, mas foram para lá indos do Quênia, né, na política que você mencionou, né, de levar indianos para outras regiões. Então, assim, dá um tom, né, de crueldade esse anúncio esses anúncios agressivos virem ainda por cima de duas pessoas não brancas. Outra bizarrice ainda por cima, tá? Que eu lembrei agora, porque eu li um perfil dela antes do programa. A Suella Braverman, ela estudou na França, financiada pelo programa Erasmus. O mesmo programa que os alunos estudantes britânicos agora não terão mais acesso por causa do Brexit. Tá? Ela que é do Partido Conservador. Então, é aquela discussão, e que, claro, a gente não tem como chegar numa resposta aqui, a gente não vai ficar desgastando aqui, mas assim, quando, por exemplo, a Kamala Harris, que também é uma pessoa não branca, que também é filha de imigrantes, né, foi lá na Guatemala e falou, don't come. Né? Então, isso vai dar pano para manga, inclusive, para aquelas discussões dizendo, olha só, representatividade não adianta nada, porque você pode eleger uma secretária, né, de mulher de origem indiana e que vai ficar defendendo essa política nessa retórica extremamente agressiva. E eu sei que o pessoal, não sei se o pessoal da embaixada acho que também, mas pelo menos o pessoal do consulado britânico no Reino Unido nos ouve. Eu sei disso, porque eu já participei até de um evento lá alguns anos atrás, antes da pandemia, né? Então, assim, se vocês quiserem levar essas críticas, alguém elaborar um relatório que vai parar em alguma gaveta em algum lugar, fique à vontade. Porque é um absurdo, tanto essa política quanto essa retórica extremamente virulenta que o governo britânico está usando, esse detalhe de crueldade da onde essa retórica está vindo. Só para deixar claro, a questão de representatividade é muito mais profunda do que esse comentário, o programa não é... a gente daria para fazer um programa de 3 horas, né, sobre isso. Enfim, o fato é uma política extremamente agressiva, que está sendo anunciada de maneira agressiva e que, devido às circunstâncias, se torna ainda mais absurda, tá? E pra gente fechar, meu caro Matias, uma notícia europeia, já que o TikTok anunciou que vai adotar uma nova política de segurança de dados na Europa, né, para atender às exigências da União Europeia. Lembrando que tanto a União Europeia quanto o governo federal dos Estados Unidos ordenaram que os seus funcionários não tenham o TikTok instalado nos seus celulares corporativos.